pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos em mais um Clube do Livro. Continuamos com o livro Crise Democrática e a Luta pela Constituição, escrito por Daniel Sarmento. E hoje nós vamos abordar um artigo que ele escreveu e também inseriu aqui neste livro, que se chama Avaliação de Impacto Regulatório, Normas Penais e Segurança Pública. Exigência constitucional de responsabilidade procedimental na regulação de direitos fundamentais. É um artigo muito instigante e que nos coloca uma questão imperiosa de nós observarmos quando falamos em um Estado democrático de direito. Por que é uma questão imperiosa? Porque quando a gente fala em um Estado democrático de direito, nós estamos falando em um Estado que vai se regular por um processo democrático de construção das coisas e também de regulação do poder político. Então, nos estados que se balizam nessa esteira, né, nós temos aí a necessidade de você controlar o exercício do poder e também de fazer uma organização desse exercício. No Brasil, em especial, nós temos 3 poderes: o poder executivo, legislativo e judiciário. Cada um deles funciona em uma esfera de atuação específica, com um propósito constitucional definido para que, harmonicamente, o Estado brasileiro exerça suas funções em prol dos interesses públicos e coletivos, e também estão estabelecidos na Constituição e, melhor, disciplinados, regulamentados na legislação infraconstitucional, que deve, por óbvio, observar os ditames da Constituição. Nesse artigo, Sarmento vai observar que na seara da segurança pública e também como no campo da política criminal, não se está observando um requisito fundamental de um Estado democrático, que é justamente você fazer uma análise racional das coisas, fazer uma análise em que exista uma deliberação real do mundo fático para que seja possível resolver os problemas. No passado, o que determinava a lei, o que determinava o Estado, era a vontade de um soberano. E esse soberano tinha a sua vontade pessoal e subjetiva como determinante do estabelecimento das leis. Com a formação dos Estados democráticos, a vontade do povo é a vontade que determina a lei. E esse povo é consubstanciado nos representantes eleitos e também na votação direta por meio de plebiscitos ou referendos, no caso do Brasil. E quando se fala em vontade do povo, você está falando uma vontade que tem que ser orientada por um pensamento informado e por um pensamento racional. Sarmento vai colocar de maneira bem evidente aqui que é necessário que, na hora que o legislador ou também o Poder Executivo, nos atos normativos de sua atribuição, irá editar um projeto de lei ou irá editar ali algum ato de sua competência, ele tem que fazer uma análise do impacto regulatório desse ato normativo quando ele passar a viger no ordenamento jurídico. Então, tem que se analisar por que esse ato normativo tem importância. Qual problema ele vai resolver? Tá, eu estou vendo qual problema ele vai resolver. Como ele vai resolver? Né? Quais são os impactos resolutivos que esse ato normativo vai ter? Quanto isso vai custar? De onde vou tirar o dinheiro para fazer com que esse ato tenha aí a sua viabilidade econômico-financeira no mundo real? Então, você tem aí
essa análise um tanto pragmática, mas que faz parte de um processo deliberativo racional, que é necessário ser observado no mundo jurídico brasileiro. E quando a gente fala disso no nosso ordenamento jurídico, nós temos isso de maneira explícita em vários campos do direito, que também acabam por ser necessário integrar no campo da segurança pública e também das políticas criminais. Porque quando se observa, por exemplo, quando você vai criar um gasto, você tem que observar de onde vai vir a receita. Isso também tem ali uma lei que chama Lei de Responsabilidade Fiscal. Então é uma necessidade de análise do impacto regulatório. Quando a gente fala da Lei de Liberdades Econômicas, existe lá a previsão de que é necessário verificar os impactos antes de se colocar uma legislação ou um ato que venha interferir nas liberdades econômicas, de modo a perceber quais serão os impactos desse novo ato normativo sobre serviços públicos, sobre atividades econômicas. Então, é algo que já faz parte do nosso ordenamento jurídico e com mais forte razão deve se aplicar também quando se trata de restrição de direitos fundamentais com valor constitucional de maior porte. Porque quando a gente fala em punição penal, nós estamos falando aí de uma punição que incide sobre a liberdade das pessoas. Que tem esse valor que se liga à própria existência e o suceder da vida e dos momentos existenciais das pessoas. E por isso, quando se fala em uma análise dos impactos legislativos na seara da política criminal e da segurança pública, é algo fundamental que seja parte do processo de construção da legislação brasileira. Não só da legislação, mas também dos decretos que são construídos pelo Poder Executivo. Sarmento traz aqui um exemplo muito importante que, durante o governo de 2019 a 2022, houve a edição de um decreto que não dava concretude ao Estatuto do Desarmamento. Ao contrário, facilitava o acesso à arma e foi construído de maneira irracional ao não observar os fatos concretos, a construção científica em torno do assunto, e sim uma ideologia partida tão somente de um subjetivismo extremado. Na democracia não se comportam achismos subjetivos. Nós temos, na construção da vontade do Estado brasileiro, que ter uma análise acurada da realidade a partir dos mecanismos de construção da verdade que nós temos à disposição. E, no mundo odierno, o consenso sobre como nós construímos a verdade está alicerçado em torno da ciência. Não se pode, então, alijar o processo de construção da verdade do Estado brasileiro da ciência. Tem-se que utilizar dela na construção das decisões do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. É um artigo muito interessante, recomendo a leitura a todos. É isso por hoje, pessoal. Até mais.